Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Algumas teologias acham que os 5 ministérios são 4, mas eu não quero me adentrar nisso. Vamos ficar com os 5 mesmo, que tá legal. Por que ele deu esses homens, essas pessoas, esses dons, esses ministérios? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu vou ler de novo, mas em outra versão. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, nós falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Olha, cada parte que alcança o seu lugar, ajuda as demais a crescer. Meu Deus, que forte isso. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Que palavra, irmãos. Que palavra forte em Efésios, capítulo 4. Então, continuando o que eu estava dizendo, quando nós chegamos do Paraná, que o nosso carro começou a andar nas estradas aqui, na rodovia do Café, né? No Paraná, a gente começou a conversar dentro do carro e começou a vir. O Paraná está construindo, o Paraná está renovando, o Paraná está identificando lugares que precisa entrar. E nós ficamos muito felizes, porque é justamente o que nós estamos recebendo no Senhor. Nós estamos recebendo no Senhor algumas palavras. E eu confesso, os dias no Rio Grande do Sul, para mim, foi dias de muita batalha, de lutas. A minha esposa ligava quando eu estava no hotel, e aí, amor? Eu disse, amor, tu não faz ideia da batalha, mas nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, estamos vivendo o que o Senhor nos chamou. Quando nós chegamos no Paraná, parece que está mais leve, irmão, eu estou meio preguiçoso até. Esse negócio está mais suave, né? Mar de almirante, céu de brigadeiro, não é? Está tudo mais leve. E o Senhor diz, não, não é assim. Eu estou preparando, estou puxando para um novo avanço, para uma nova forma, não é? Para um novo jeito. Irmãos, eu tenho orado para que Deus levante em nosso meio, na nossa geração, pregadores de fé. Mulheres e homens cheios de fé, não de conceitos. Pregadores que nos ajudem a ver o que nós já temos. Pregadores que ajudem a ver o que nós já temos. Não que tenham que trazer nada para nós, mas que ajudem assim, ó, você tem, já está aí dentro de você. Pregadores que tiram a rolha, que tiram a tampa, para que toda aquela combustão que está dentro venha para fora. Eu tenho orado por isso, Senhor, levanta homens de fé, pregadores que nos ajudem a ver o que nós temos. Agora, nós só conseguimos ver o mesmo se nós vermos a partir do mesmo. Eu só consigo ver o mesmo quando eu estou vendo a partir do mesmo.
Que às vezes a gente diz, como é que você está vendo? Eu estou vendo isso. E você, eu estou vendo outra coisa. Talvez a gente não esteja vendo a partir do mesmo. Porque Deus não é Deus de confusão. Um tem mais aguço, é mais aguçado na visão, o outro é mais aguçado na audição, o outro é mais aguçado em sonho, né? Eu particularmente, vou ser franco para você, o meu sistema de áudio funciona melhor que o meu sistema de vídeo. Eu sou melhor para ouvir do que para ver, né? Eu sou melhor para ouvir do que para ver. Assim, quando Deus fala comigo, sempre é através da audição, é sempre ouvindo. Leio as escrituras e parece que eu estou ouvindo, não outra coisa, porque Deus não se contradiz, mas eu começo a entender algumas coisas. Então o meu trabalho, irmãos, o trabalho do Ministério Mevan, não é que as pessoas andem debaixo da nossa visão, porque a minha visão morrerá comigo. Eu não estou aqui por minha visão, eu estou aqui por uma visão muito maior do que eu. O que eu ensino é muito maior do que eu. Amém? Amém? Alguém me diz assim, se você prega o que você vive, eu digo não, eu procuro viver o que eu prego, porque o que eu prego é muito maior do que eu, é muito mais soberano do que eu não posso limitar essa palavra à minha vida, eu tenho que levar a minha vida a viver essa palavra. Então eu não quero que as pessoas andem debaixo. Quando alguém diz, pastor, eu quero andar debaixo da tua cobertura, eu digo, não, a gente tem que andar do lado, não é debaixo de nada, irmãos. Filhos só comem debaixo da mesa se a mesa tiver dono. Pais não colocam os filhos a comer debaixo da mesa. Quem coloca são os donos. Nós não estamos preparando o filho. Celso não é filho do Luiz Hermínio, é o próximo pai. É próximo pai. Nós estamos preparando as próximas lideranças, as próximas pessoas que vão assumir. Amém? Que vão assumir na sua região. Autoridade, irmãos, tem a ver com território. Tem a ver com território. Então deixa eu te falar, a minha visão morrerá comigo, mas nós precisamos ver a mesma coisa juntos a partir de Cristo. Só vamos ver o mesmo, só vamos ver a mesma coisa se nós vermos a partir do mesmo, que é Cristo. Cristo, eu não posso ver uma coisa e você está vendo outra, e nós servimos o mesmo Deus. Alguém aqui está equivocado. Por isso nós precisamos orar juntos, porque a oração equipara todas as visões. A oração equipara tudo, irmãos. A oração equipara as canções. A oração equipara a profecia. Por isso nós temos que orar juntos, buscar a Deus juntos, adorar juntos, para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento. Precisa dos ministérios. Os apóstolos, irmãos, hoje nós temos apóstolos de expansão que plantam igreja. Nós temos apóstolos que trazem fundamentos, mas para mim o ministério apostólico mais autêntico é aquele que vê as pessoas se elas estão andando na estatura de um varão perfeito. Porque os ministérios foram dados, os dons são dados, a igreja é dada. Como o pastor Celso falou aqui não é a casa de Deus, mas nós nos reunimos aqui para adorar Jesus. São linguagens que nós precisamos mudar, inclusive. Se eu sei que aqui não é a casa de Deus, eu não chamo de casa de Deus, eu chamo templo do Mevan. Casa de Deus sou eu, irmãos. Então algumas coisas vai ter que mudar no nosso vocabulário, porque como dissemos, determinamos. E nós precisamos mudar. Se eu sei que aqui não é a casa de Deus sou eu, aqui é o templo do Ministério Mevan. Vamos lá na igreja do Ministério Mevan, mas eu sou a casa de Deus. Aleluia. Nós vamos mudando algumas palavras, alguns vocabulários, mudando os vocabulários eu vou dando sentido para aquilo que eu estou vivendo. Você não tem como convencer alguém a viver o que você vive. Ele só viverá o que você vive se ele estiver vendo a mesma coisa. Você não tem como convencer alguém a viver no lugar que você vive, a não ser que você se responsabilize para que aquela pessoa veja a mesma coisa. Então tudo que eu preciso para o meu chamado não é alguém que banque ele, não é alguém que financie o meu chamado. Tudo que eu preciso para o meu chamado é que eu descubra o que está dentro de mim. Irmãos,
quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Tem pessoa que a gente conheceu agora, Celso, faz 10 dias. Tem pessoas que você encontra no aeroporto, parece que você já conhece aquele camarada há muitos anos. Eu tenho uma frase que eu uso, que eu digo assim: parece que eu achei esse cara no meu espírito. Por quê? Porque é Deus quem faz. No espírito nós somos todos iguais. Nós temos movimentações diferentes, denominações diferentes, formas de fazer cultos diferentes, mas no espírito nós somos todos iguais. Por isso que os que adoram ao Senhor, adorem em espírito, adorem na sua igualdade, adorem na sua mesma fonte. Aleluia, aleluia. Eu estava há um tempo atrás de carro com um irmão, atravessando pela Marginal Tietê, ali em São Paulo. O irmão olhou para mim e disse: "Seu pastor, esse rio aqui é podre." Eu digo: "Não, ele não é podre não." Ele disse: "É sim, olha ali." Eu disse: "Não, ele não é podre, alguém o apodreceu." Ele disse: "Como assim?" Eu disse: "Você sabe onde ele nasce?" Ele disse: "Sei." Aí deu o nome da cidade que eu não me lembro. Eu disse: "Volte lá, aonde ele nasce. Lá você vai beber água na mão, assim." Sabe qual é o problema, irmão? Nós fomos entulhando o córrego, mas se você voltar lá na fonte, por que eu estou falando isso para vocês, Paraná? Porque se o que Deus nos mostrou é realmente verdade, vocês estão numa nova construção, numa nova forma. Você não pode começar a construir a partir de agora. Você tem que voltar à fonte e começar de novo. E começar de novo. Volte na fonte. Porque esse rio não é podre, alguém apodreceu ele. Alguém foi entulhando coisa. Alguém foi botando performances. Alguém foi botando estratégia. Alguém foi fazendo a igreja crescer, quando não é a gente que faz crescer. Quem faz crescer é Deus. Porque se sou eu que faço a igreja crescer, sou eu que tenho que alimentá-la. Mas se não sou eu que faço a igreja crescer, eu não preciso nem estar lá. Jesus estando já é o suficiente. Ah, mas se eu não estiver lá, não cresce. Talvez você tenha que sair para Jesus voltar. Eu já achei que era eu que fazia o meu van crescer. Então eu ficava respondendo as demandas que todo mundo queria. Pastor, ora por mim, oro. Pastor, me dá uma palavra, dou. Pastor, jejum. Pastor, vou no monte, vamos. Pastor, constrói. Eu digo: para. Eu vou morrer. Aí eu fui estudar. E eu percebi, Ulisses, que a primeira igreja que cresceu, Fábio, os apóstolos tiveram esse problema. Os apóstolos disseram: olha, a gente está crescendo, a mesa ficou muito grande, tem muita gente para comer. Vamos levantar homens para este importante negócio. Porque nós, meu Deus, nós vamos continuar na oração e na palavra. Nós não vamos sair do altar. Não troque o altar pelo púlpito. No púlpito alguém pode assumir o seu lugar. O que não pode assumir é no altar. Porque se você é o homem que Deus chamou, a mulher que Deus chamou, tem que passar por você aquilo que Deus vai fazer? Tem. Por quê? Porque outras pessoas podem ter ideia melhor do que você, pode ser mais sábio que você, mas Deus te chamou para ser o pai daquilo. E sabe por que você não está fluindo? Porque você está deixando. Irmãos, ninguém pode orar na sua igreja mais do que você, pastor. Ninguém pode investir na sua igreja mais do que você. Quando o negócio apertar, o primeiro carro que vende é o seu. Não é? Ninguém. Eu tenho ido em igrejas que quem manda na igreja é o ministério de intercessão. Por quê? Porque o pastor não ora. Alguém ora no lugar dele. E a intercessão é que dá a visão para ele. O pastor tem para fazer assim. E o pastor faz. Não, irmãos. O cara mais chapado, mais maluco da igreja, mais desequilibrado espiritualmente é você. O cara mais doido, varrido tem que ser você. Ninguém pode acreditar como você crê. Ninguém. Quando nós começamos o Mevan, eu fazia reunião e dizia assim: nós vamos para o mundo.
Ulisses vendia espetinho na porta da igreja para pagar o aluguel. Nós vamos viajar o mundo, nós vamos plantar igreja no mundo inteiro. E as pessoas diziam: ô pastor, amém. Mas não era um amém de verdade, irmão, era um amém. Tinha uns amém que era de verdade, mas tinha uns amém que dizia: coitado, ajuda ele, Jesus. Um dia eu fui contar para um amigo meu, disse: rapaz, Deus falou que nós vamos viajar o mundo, nós vamos plantar igreja em toda a terra. Eu já vejo em nome em inglês, em japonês. Rapaz, eu vou escrever livro, vai ser sobrenatural. Ele olhou para mim e disse assim: irmão Luiz, meu irmão, posso falar uma coisa para você? Eu digo: pode. Todo feliz, pensei, agora ele vai profetizar. Ele diz: rapaz, você é muito sonhador. Você tem que ser mais realista. Na hora eu dei uma murchada assim, mas na hora eu já levantei, né, irmão? Porque coisa pior que tem é ouvir gente que alimenta a sua dúvida, não que alimenta a sua fé. Eu disse: pastor, meu amigo, quase que fugiu o nome dele aqui agora. Eu disse: querido, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é a diferença do sonhador e de um realista? É que o sonhador, ele sabe onde vai. Mas o realista sabe onde vai. O sonhador já esteve lá. Eu já fui lá, irmão, meu espírito já está lá. Meu espírito já foi nas nações. O meu espírito já ora pela África. O meu espírito já ora pela Índia. O meu espírito já ora pelos Estados Unidos, pela América, pela Europa. O meu espírito já ora. Mas você já foi lá? Nunca. Você tem visto? Não. Mas como é que você vai? Ah, rapaz, você vem depois, meu filho. Uma nação que tu não conheces correrá para ti por amor de mim. Antes de você ir, a nação corre para você. Tudo vai correr para você, depois você vai. Amém, irmãos? Então eu não preciso de alguém que me financie. Eu preciso que alguém descubra junto comigo o que é para nós fazermos juntos. Abraão está levando fogo aqui, Isaac levando a lenha. Os dois estão subindo o monte. Chega lá, ele diz: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui. Pai, cadê o cordeiro? Meninos não enxergam o cordeiro. Eu não estou falando meninos na idade cronológica, porque eu conheço menino que é muito mais maduro do que homens que só envelheceram. Menino não vê o cordeiro. O pai disse: meu filho, você não está vendo, mas fique tranquilo. Por que ele perguntou? Porque ele não viu. Mas o pai disse: fique tranquilo, Deus proverá o cordeiro para si. Centenas de anos depois, Jesus aparece em Jerusalém dizendo para os fariseus: vocês acham que vocês são filho de Abraão? Se vocês fossem filho de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu. Abraão viu o meu dia e glorificou. Vocês não estão vendo é nada. Já está aí dentro, irmão. Você precisa ver. Você precisa acreditar. A estatura de um varão perfeito é você andar na medida de Deus, não na medida dessa terra. Você acha que o diabo quer tirar você da igreja? Não, o diabo quer te cansar. Ele quer cansar você, porque homens cansados negociam princípios, negociam valores. Homens cansados para chegar rápido, eles vão negociando no caminho. O diabo não quer te tirar da igreja, ele quer te tirar da missão que Deus te entregou. Uma missão de fé, que você não faz isso com dinheiro, você faz isso com fé. Tem muita gente com muito dinheiro e não está fazendo nada. Recentemente uma pessoa me pediu para orar por ela: pastor, o senhor ora por mim, porque eu vou ser milionário. Eu digo: amém. Eu disse: por que você quer ser milionário? Eu disse: porque eu vou investir milhões na obra de Deus. Eu digo: deixa eu te falar uma coisa. Escute bem o que você está pedindo para Deus, porque Deus vai te deixar milionário. Se você não fizer nada, você vai perder tudo. Eu disse: é assim? Eu digo: é assim. Deus não se deixa escarnecer. Eu estou tão feliz que ele me ligou semana passada e disse: pastor, está dando certo. E eu disse para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh meu Deus, lembra-te do terreno que eu comprei para a igreja. Lembra-te das viagens e missões que nós precisamos fazer. A gente está indo de carro, a gente queria mesmo ir de avião, aleluia. Mas vai chegar a hora, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Deus só tem um motivo para te fazer prosperar, para te fazer crescer, para você tirar os olhos dessa terra
e entrar nos trilhos de Deus, veja o Cordeiro. Pais e mães espirituais, homens que estão olhando para outras pessoas, eles estão vendo o que ninguém está vendo, irmãos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha aqui para mim, eu sei que todos aqui, todos que estão assistindo pela internet, ainda não têm a mesma unidade da fé. Mas se tiver 2 ou 3 aqui, ah, meu Deus, que tem a mesma medida, uns incendiários. Ah, meu irmão, meu Deus, se tiver 2 ou 3 cheios de fé aqui, aleluia. O pai da fé começou sem filho. As 3 mulheres estéreis da Bíblia, Sara, Rebeca e Raquel, as 3 não podiam ter filho, e para as 3 Deus falou a mesma coisa: em ti serão benditas, vou te dar filhos. Não é o que você tem, é o que você acredita que você pode ter. Enquanto você se mover, como disse o Fábio, para uma realidade da terra, para uma demanda, você não vai responder aos céus. Você não vai responder aos céus, irmãos. E sabe qual é o problema? Uma terra que muito se embebece da chuva, que muita chuva cai nela. Se ela não dá resultados, irmãos, ela costuma não dar mais. Uma pessoa que promete e não faz, diz e não cumpre, ela vai se acostumando com a sua mentira. E a glória vem, passa por ela e ela não dá mais respostas. Irmãos, no Antigo Testamento, a palavra com mais ênfase sobre Deus era a presença. Mas no Novo Testamento não, a palavra com mais ênfase sobre Deus é vida, é Cristo. Cristo é vida. Aleluia. É Cristo, é vida, porque Jesus morreu na cruz para me dar a vida de Deus. A presença já tinha, a presença já vinha, mas Jesus morreu na cruz para me dar a vida de Deus. Não é só a presença. Vamos lá naquele culto por causa da presença, vamos ouvir aquele pregador por causa da presença, mas se a presença não causar em mim a vida, eu vou ficar correndo atrás de incêndio a vida inteira e eu não vou ser incendiado por nada. E se você se concentra nos seus problemas, você terá mais problemas. Mas se você se concentra em possibilidades, você terá mais oportunidades de cumprir as possibilidades que Deus disse a seu respeito. Aonde você está focado, o que você está vendo é o que você está obedecendo. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Deus chama Jeremias e pergunta: o que tu vês? É muito importante o que você está vendo, porque você vai se mover por aquilo que você está vendo. Pastor, mas eu quero correr para o futuro. Ei, o futuro nem sempre está na sua frente, às vezes o futuro está atrás. Como assim, pastor? Olha para Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Ele diz: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então o futuro dela não era continuar sem amor, era retroceder, descobrir aonde ela substituiu o amor pelo serviço, voltar atrás para poder ir para frente. Ela precisava voltar e resgatar o que deixou para trás, o primeiro amor. Irmãos, Deus não fala com quem não está disposto a obedecer. Se eu não estou disposto a obedecer, Deus não fala comigo para quê? Se a última vez que eu falei, você ainda não me obedeceu. Cutuca o irmão que está do seu lado, digo: pastor Luiz é legal, gente. O que é que o senhor quer dizer com isso? Olha aqui para mim. Eu quero dizer com isso que Deus não fala com quem não tem disposição para voltar às palavras que um dia recebeu. Você cutuca alguém e diga: você precisa voltar às palavras que um dia você recebeu. Volte às palavras que um dia você recebeu. Sabe qual é o meu trabalho cristão? O meu trabalho aqui, Luiz Hermínio, a seu dispor para serviços leves. O meu trabalho aqui é ajudar você a voltar algumas palavras que você já recebeu e você não prestou conta delas, e você não prestou atenção nelas, e você continua, como disse o Fábio, pedindo novas coisas, quando talvez você não precisa de uma nova visão.
de um novo toque, de uma nova fórmula. Você precisa voltar às palavras que um dia você recebeu de Deus. Elas estão aí dentro de você. Cada vez que me falta o recurso, cada vez que me falta o dinheiro, todos os meses é aquela dificuldade para manter tudo em ordem, sem dever para ninguém, sem envergonhar o nome de Cristo. Cada vez que me falta o dinheiro, o Senhor disse: lembra das palavras que eu te disse um dia. Eu estarei com você. O que você faz para mim eu pago, fique tranquilo. Volte para as palavras que um dia você recebeu, Celso. Aquelas palavras que um dia você recebeu. Sempre volte àquilo que o Senhor te disse. Sempre. E às vezes a gente quer: pastor, ora por mim, libera uma palavra. Eu digo: volte. Volte às palavras que um dia Jesus já te disse. Ah, mas deu errado. Não, as palavras não voltam atrás. O que deu errado foi a forma que você viveu ou a forma que você fez. Isso pode dar errado. Volte às palavras. Pastor, o senhor volta todo dia. Todo dia. Todo dia que o diabo vem condenar, vem acusar, vem dizer: você não sabe, você... Eu digo: ei, deixa eu te lembrar uma coisa. Por isso que eu anoto todas as profecias que eu recebo, diretamente do Senhor ou de alguém. Eu anoto tudo. Você entrar no meu iPad, você vai ver visões e profecias desde 1995. Quando eu aceitei Jesus, que eu voltei para Cristo. Com 28 anos de idade, fazem 30 anos, eu tenho 58 anos. Desde 1995 eu tenho todos os anos as palavras. Quando eu não tenho força, que eu não estou vendo o futuro, que eu não estou vendo a frente. Você acha que eu digo: eu vou orar, vou jejuar? Não, eu digo: senta aí, diabo, eu vou ler para você uma história. Eu vou ler para você uma história, Satanás. Assim disse o Senhor para mim em 1995. Assim disse o Senhor em 1996. Assim disse o Senhor em 1997. Ele faz nova todas as coisas, mas os fundamentos ainda são os mesmos. Levanta sua mão e dá um glória de crente, irmão. Glória a Deus! Glória! E nós estamos querendo algo novo, uma nova Bíblia, uma nova palavra, uma nova unção. Quando a nossa escravidão mental tem nos aprisionado. A liberdade do corpo não serve para nada se eu não tenho liberdade no espírito, liberdade na mente. Nós chegamos na presença do Senhor como convidados, mas nós não podemos desconectar da realidade. Não se ofenda com o que eu vou dizer, mas eu também sou pastor denominacional. Pessoas que nascem em uma denominação, elas acham muitas vezes que o corpo de Cristo é só aquilo, é só daquela forma. E aí ela começa a produzir respostas para um corpo que ela não conhece. Por isso que às vezes as coisas não casam, porque Deus ofende a sua mente para revelar seu coração. Quantas vezes Deus já usou gente para me ofender, no bom sentido, me ofende a mente, e eu fico com raiva, e o Senhor diz: você está errado, você precisa se refazer. Irmãos, nós nos tornamos fortes. Olha, essa igreja está lotada. Tem gente ali do outro lado, no telão. Tem gente aí no telão? Tem um delay, você viu? Nós nos tornamos fortes e numerosos, mas nós fomos permitindo ser escravos de sistemas, escravos de formas. Tudo tem que ter uma forma. Nós damos coisas ungidas para as pessoas levarem para casa, quando elas precisavam ser ungidas. Nós criamos formas de dizer que Deus vai fazer em 7 dias, em 21. Usamos o jejum de Daniel para dizer: vamos fazer o jejum de Daniel. Daniel não jejuou 21 dias, ele jejuou sempre. E Daniel rejeitou a comida do rei, não o coração do rei. Aquele rei um dia se converteu ao Deus de Daniel. Aquele mau rei, aquele rei que não prestava.
aquele rei miserável, que onde chegava destruía tudo, ele também disse: ninguém adore outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Eu vim aqui te lembrar, meus irmãos, de algumas coisas. A escravidão tem nos levado a brigar guerras que não são nossas. E quando você desce para guerrear guerras que não são suas, você não faz o muro que você precisa fazer. Você não reconstrói a cidade assim como Neemias. Se cada guerra que Neemias precisasse brigar, ele descesse, ele não descia, porque não era dele aquela guerra. Tem guerras que não são suas, irmãos. Já está determinado por Deus. Tem coisas que não adianta nem você orar, que não vai acontecer. Deus já falou que vai ser assim. E quer saber, o escravo não identifica o libertador. Um escravo não identifica o libertador. Moisés foi criado na casa de Faraó porque ele ia ser libertador. Ele não podia ser criado como escravo, porque escravo não liberta escravo. Por isso que ele foi criado num lugar com um entendimento de reino. Ele tinha que ser criado como príncipe e não como escravo. Estou carregado dessas palavras, irmãos. Eu sinto a unção de Deus aqui. Eu sinto o amor de Deus aqui. Eu sinto Deus quebrando correntes nas nossas mentes. Você está alegre com o que você faz, ou você está nisso só por causa do sustento? Você é apaixonado pelo que você faz, ou você está nisso só por causa do sustento? Porque você não ganharia o que ganha aqui em outro lugar. Você tem que estar tão apaixonado por isso, cara, que não se sobra tempo para contar dinheiro. Oh meu Deus, alguém está entendendo isso? Eu sei que você está entendendo isso. O escravo não identifica o libertador. Toda vez que o libertador chega para ajudar, o escravo rejeita. Ah, meu Deus. Mas diga para alguém que está do seu lado: nós vamos vencer isso. Nem que nós temos que ir para o deserto. Diga para ele: nós vamos perder essa mente. Diga: nós vamos perder essa mente de escravos. Nem que a gente tenha que ir para o deserto, nós vamos perder essa mente. Quem aumenta o teu serviço é Faraó, irmãos, para que você não tenha tempo de adorar a Deus. Ou algum líder com a síndrome de Faraó. Faraó que disse: aumenta o serviço para que eles não pensem em Deus. Jesus está dizendo para você: eu vou te levar para o deserto e vou falar no teu coração. Oséias capítulo 2, versículo 14 ao 16. Eu vou te atrair para o deserto e eu vou falar no teu coração. No deserto não tem nada para ver. No deserto você não vai plantar. No deserto você não vai colher. No deserto você não vai cavar poços. Mas eu vou te atrair e vou falar no teu coração sobre as novas formas que você precisa viver. Meu Deus! Deus tira o povo do Egito, escravo. Meu irmão escravo. Deus diz: eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel. Terra boa, terra cheia de opções. Terra de frutos, de figueira, de romanceira, de videira. Terras que correm rios. Terra de ferro, de bronze. Mas primeiro vocês vão passar aqui no deserto. Para que Deus me tira da escravidão, me promete muitas opções e me faz passar por um deserto? Eu vou dizer por quê, Celso. Porque se você sair de uma terra de escravidão e ir direto para uma terra de muitas opções, sem entender o que é prioridade, aquelas terras de opções vão desviar você. O deserto é para você saber que eu sou a sua prioridade. Eu sou a sua prioridade. A sua prioridade não é seu ministério, não é sua empresa, não é nem sua família. Primeiro sou eu. Depois é a sua casa. Deus levou eles. Deus disse: aqui vocês não vão cavar poços, eu vou dar água. Aqui vocês não vão plantar. Se vocês acordar, a comida vai estar na mesa. Lá vocês trabalhavam para comer. Aqui vocês vão comer primeiro para depois ir trabalhar. Porque quando eu faço, Luiz,
Sou eu que faço primeiro. No ambiente que eu governo, sou eu que dou primeiro, sou eu que faço primeiro. Deus está mudando a nossa mente, está quebrando os nossos conceitos, resgatando os nossos princípios, restaurando os nossos valores. Aleluia. Midnight rain falls down the lane. Ancient echoes call my name. Tones of thunder off the wall, echoes deep inside the hall. Time-worn warriors reignite. Born of darkness is light. Steel and fire in our veins. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Correntes estão caindo das nossas mentes, glória a Deus. Eu quero estar sentado comigo nas regiões celestiais. Aleluia, eu quero viver com Ele. Mas diga para alguém que está do seu lado: se você quebrou a lei, você ainda pode ser livre. Se você quebrou a lei, você ainda pode ser livre.
Se você quebrou a lei, você ainda pode ser livre. Se você quebrou a lei do casamento, a lei das finanças, os princípios elementares da fé, você ainda pode ser livre. Você ainda pode ser livre. Essa é a boa notícia do Evangelho. Você ainda pode ser livre. Aleluia! Você ainda pode ser livre. Por isso que quando as cadeias abriram, Celso, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando as cadeias abriram, Paulo e Silas continuavam presos. E eles disseram para o carcereiro: ei, ninguém fugiu. Ninguém fugiu, fica tranquilo, cara. Eu prefiro ir para a prisão e ser um homem livre, do que ser um homem livre da prisão e carregar uma prisão dentro de mim. Paulo dizia: eu estou preso, mas o Evangelho está livre. Eu estou preso, mas o Evangelho... Alguém dá glória a Deus aí? Eu estou preso, mas o Evangelho está livre. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra Receba no seu é espírito. pura, Receba isso no seu espírito. escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele crê. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor,
Glória a Deus. Senta aí, irmão. Glória a Deus. Glória a Jesus. A igreja não trabalha por resultados. Não, irmãos, mas por medidas. Ela cria programas para um determinado resultado, mas fora das medidas de Deus não funciona. A igreja trabalha pelas medidas. Quando o Senhor diz para que a gente chegue à estatura, à medida de um varão perfeito, foi Ele que deu a medida, não é eu que chego sem a medida dele. Você está me entendendo? Ele estabelece a medida. Aleluia. É o Senhor que estabelece a medida. Homens não são medidos. Homens fiéis não são medidos por resultados, mas pela medida de Cristo nas suas vidas. Tem muita gente dando resultado, mas não está na medida de Cristo. E esses resultados, eles têm prazo de validade. Nós fomos chamados para dar fruto. E às vezes, para dar fruto, eu tenho que parar de dar resultado. Resultados todo mundo vê, fruto não. Só quem vê o fruto é o Senhor. Por isso que ele disse para Adão: eu te abençoo. Ele disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e a sujeite. Ou seja, você não pode multiplicar o que você não frutificou. Primeiro você frutifica. Não é, você vai fazer um navio para mim. Amém? É para mim que você vai fazer. Você vai fazer um navio, uma medida. Noé recebeu uma medida. Moisés recebeu uma medida. Para quem é dado uma medida e anda na medida, certamente terão resultados. Irmão, a medida da estatura de um varão perfeito, essa é a medida. Quem é o varão perfeito? Quem é o varão perfeito, irmão? Então ele é a medida. Ah, eu quero ser que nem o Luiz Hermínio. Eu não sou a medida. A medida é Cristo. Eu não sou o protagonismo da medida. Cristo é a medida. Eu sou alguém que pode te ajudar a alcançar a medida, porque eu também estou correndo para alcançar a carreira que me foi proposta. Se Noé aumentasse ou diminuísse um côvado na medida que ele recebeu, entraria água. E entrando água, comprometeria a sua família. Agora veja bem, comprometeria só a sua família? Não, comprometeria a continuidade do mundo. Você está me entendendo? Por quê? Porque a família de Noé fazia parte de uma continuidade que Deus traria para o mundo. Você pode entender isso? Então, quando você faz coisas que prejudicam só a sua família, não pense que é só a sua família que está sendo prejudicada. Talvez aquela família ela tenha um padrão de continuidade para as próximas gerações. Estou sendo claro? Você está comigo aí atrás também? Cristo é a medida, a estatura. O Fábio falou aqui, a estatura, a medida de um varão perfeito. Ele é a medida. Então, se Noé tivesse, Noé, eu quero dessa altura, desse côvado, dessa medida. Se Noé tivesse deixado a medida para trás e teve, bota mais essa tábua aqui, mas não cabe, pai. Não, bota, depois a gente vê. Não, entraria água, comprometeria a família e a continuidade do mundo que recomeçou a partir dessa família. Então o que é que está acontecendo? Pessoas frustradas e orgulhosas que afetaram muitas pessoas e às vezes até os filhos. Por quê, pastor? Porque estão fora da medida. Eu preciso voltar para a minha medida, que é Cristo. A minha medida não é a minha denominação, não é o meu pastor presidente. A minha medida é Cristo. O meu pastor, o meu ministério, a minha denominação ajudam ou não a cumprir essa medida. Você está me entendendo, irmãos? Então,
Nós temos hoje, como eu disse, apóstolos de rompimento, apóstolos de expansão, que plantam igreja, mas nós temos apóstolos de medida. São arquétipos, ou arquitetos, porque a palavra arques vem de medida. Então qual é o trabalho de um verdadeiro apóstolo? O apóstolo, ele não vem numa igreja para criticar a parede preta. Ele não vem numa igreja para criticar a luz, a fumaça. Ele vem para ver se as pessoas que estão ali estão andando na medida de Cristo. O nosso trabalho apostólico de fundamentar, não é para fundamentar a cor da igreja, irmão. É para fundamentar a medida dos varões e das varoas. Se eles estão andando realmente na medida que Cristo determinou. Esse é o trabalho dos 5 ministérios. Como é que você protege uma geração? Ensinando eles a andar na medida que Cristo determinou. E as pessoas ficam discutindo a cor da igreja, a cor da luz, se a ceia é de vinho ou de suco, se é para guardar o sábado ou o domingo. Por quê? Porque elas não entenderam a medida. Estou sendo claro? Essa é a estatura. Então, nós estamos trabalhando para recuperar as medidas de Cristo, para que as pessoas vejam, olha, essa é a medida. Discipular é fundamental, irmãos. Discipulado é fundamental nesses dias. Eu e você precisamos andar nas medidas. Por isso, quando eu cheguei, eu pedi para o irmão lá do som mexer no som. Mexe no som, porque eu tenho uma medida para falar. E eu tenho uma medida para ser entendido. E mais preocupado de se o culto é bom ou ruim, eu estou preocupado se eu estou sendo entendido. Porque tudo que uma pessoa entende, ela desfruta. Mateus 3,19 diz que se ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno rouba-lhe a semente. Então muitos discipuladores se gastam com seus discípulos, porque muitos discípulos não querem ser discipulados. Eles querem aproveitar o momento. Discipulado precisa de tempo, precisa de presença. E às vezes nós precisamos entender que a nossa comida, a Bíblia, é ensino. O culto, irmãos, mas o culto de ensino é chato, porque teologia é chato. Quem falou isso? É porque até mesmo as nossas teologias, muitas vezes, elas são da terra para a terra. Ela tem mais a ver com comportamento do que com revelações. Eu estou preparando pessoas para se comportar do jeito que eu acho que tem que ser. Por isso que eu choquei o Celso quando ele foi lá na igreja, porque eu tinha o cabelo do Chitãozinho Chororó, a camisa para fora. Estava pregando as escrituras fora do padrão que existia da época. É porque nós temos padrões pré-estabelecidos. Às vezes as pessoas chegam lá no meu van. Esse dia eu estava lá. Esse dia faz uns 15 anos. Nós estávamos construindo não sei o que lá. Eu estava ajudando a carregar tijolos. Eu estava ajudando. Aí chegou um irmão. Eu podia falar com o pastor presidente e eu com o carrinho de mão. Eu disse, pode? Você pode chamar ele para mim? Eu disse, posso? Daí eu fiz assim, ó. Ele disse, é você? Eu digo, é. Ele disse, mas você não tem cara de pastor presidente. Eu disse, ainda bem. Por que eu tenho que ter cara de alguma coisa? Porque ainda tem um padrão pré-estabelecido numa prisão religiosa. Aí chega o Nazareno. Chega o surfista da Galileia. Aquele que anda sobre as águas. O cabeludo de Nazaré. Ele chega dizendo, eu sou o filho de Deus. A pessoa que ele é doido. Ele está muito louco. Ele está endemoniado. Porque não é o padrão da época.
Aí chega João Batista no capítulo 3 de Lucas. Uma roupa que ele comprou ali na Zara. Não, irmão, pega de camelo. Comendo mel e gafanhoto. Uma palavra doce. Quem veio buscar sua vitória? Nesta noite Deus vai te abençoar. Não, a palavra dele era pesada, irmão. Mas a minha Bíblia diz, e a sua também, Lucas 3. Sendo César imperador, Pôncio Pilatos governador da Galileia, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe tetrarca da Etureia, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra a João Batista no deserto. Oh, alguém pode reconhecer isso e glorificar a Jesus? Nós temos um arquétipo formado, nós temos pré-estabelecidos conceitos. João Batista apareceu, alguém que Jesus disse, ele é o maior nascido de mulheres. Ele falou que ele era maior que Abraão, irmãos. Ele falou que ele era maior que Moisés, irmãos. Meu Deus, quem suporta isso? Porque eles tinham um padrão pré-estabelecido. E ele diz, ele é o maior dos nascidos de mulher. E pior ainda, mais o discurso, quando ele diz, o menor no reino é maior do que ele. Não, já bastou ele dizer que ele era maior. E depois diz, quem for menor no reino, já é maior que ele. Sabe o que você está procurando? Jesus não está procurando protagonismo. Jesus não está procurando protagonismo. Jesus não está procurando protagonismo. Jesus está procurando alguém que seja menor no reino, para ser maior que João, para ser maior que Abraão, para ser maior. Eu sou obrigado a conjecturar aqui, porque eu gosto dessas historinhas das minhas imaginações santificadas. Imagina, você acredita que você vai ver Abraão? Você acredita? Você acredita que você vai ver Moisés? Você acredita que você vai ver Daniel? Daniel, você vai ver Daniel? Joel? Você acredita que você vai ver Elias? Elias? Noé? Noé vai estar brincando no rio da vida, será? Não sei. Eu imagino essas coisas. Eu fico imaginando que eu vou passar por Joel, passar por Daniel, né? Imagina, você vai ver Davi. Você crê que você vai ver Davi? Você vai ver Jesus. Você crê que você vai ver Jesus? Imagina, eu tenho um monte, eu tenho um catálogo de perguntas. Eu quero chegar lá e dizer assim, Abraão, me conta, rapaz, como é que é ser pai aos 100 anos, meu filho? O mistério grande. Eu quero perguntar para Salomão, Salomão, 1000 mulheres. A gente com uma só já é uma luta, meu filho, você tinha 1000, ô garoto. Eu quero perguntar para Davi, Davi, você era um homem segundo o coração de Deus. Cara, você era mal pra caramba. Rapaz, você dormiu com a mulher do cara, matou o cara, escondeu o corpo. E Deus te amou de um jeito. Eu disse, não. Eu quero falar com Joel. Joel, que revelação. Daniel, você mudou a fibra moral de uma nação, cara. José, você mudou a fibra financeira de uma nação. Eu tenho essas perguntas, mas eu também acredito que eles também têm perguntas para fazer para mim. Eu acredito que eu vou estar lá na eternidade. Eles vão passar por mim e vão dizer, oi, irmão Luiz, pai do Senhor, de pai do Senhor. Oi, irmão Luiz, você fez um monte de pergunta para nós, a gente queria fazer uma pergunta para você. Eu digo, pode fazer, eu não vou pregar hoje, eu estou com tempo hoje. Nós queremos te perguntar uma coisa que nós não sabemos. Como que é ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Porque isso a gente nunca experimentou.
doideira, né, Mateus? Como que é ter o Espírito Santo falando dentro? Porque a gente experimentou os milagres, experimentou a unção que vinha sobre, mas a gente nunca teve habitando assim, habitando. Como que é ter Deus habitando dentro? Eu digo, é maneiro, mano, é fora de série. Você está me entendendo? Que medida que você está andando? A igreja do Senhor, ela não é um carrossel. Já foi num carrossel? Que ele sobe, desce e só dá voltas. Sobe, desce, dá voltas. Que não está trabalhando por uma medida. Ela diverte, mas não vai chegar a lugar nenhum. A sua igreja não é um carrossel. Como é que você define uma igreja carrossel? É quando o pai paga para o filho se divertir. O filho está no cavalinho de madeira, ele sobe, daqui a pouco ele desce. Ele sobe, daqui a pouco ele desce. Tem uma musiquinha bem gostosa. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar esse sobe e desce a vida inteira. Um dia você está na igreja alegre, outro dia você está chorando. Um dia você dá oferta, outro dia você fecha a cara e diz, eu não vou dar mais. Acham que estão subindo, mas logo já descem. São consumidores, não são filhos. A igreja carrossel não pode. Os verdadeiros filhos não querem que o pai pague a sua diversão. Os verdadeiros filhos querem que o pai pague os seus treinamentos. Não é a sua diversão. Por isso nós oramos para que Deus prepare pessoas segundo a sua vontade, que busquem essa chama, esse fogo de Deus ardente dentro do seu espírito. Eu não vou pregar mais não, eu quero orar. Glória a Deus. Eu quero orar por mim e por você, para que a gente enxergue, para que todos cheguemos à unidade da fé e não sejamos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina. Não, irmãos. Vamos estabelecer o reino de Deus. Não, vamos manifestar o reino de Deus. O reino de Deus só estabelece quando o rei chega. E o rei está chegando. O rei está voltando, irmãos. O rei está voltando. E quando o rei voltar, ele vai estabelecer o seu reino. Mas enquanto ele não chega, a igreja manifesta o seu reino. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar por você para que a gente ache esse lugar no Senhor. Esse lugar de ternura, esse lugar de entendimento, esse lugar de glória. Nós não vamos precisar inventar nada para viver o novo de Deus. Nós só precisamos obedecer o que Ele já disse. Fique de pé comigo, querido. E se Deus falou no seu coração, ministrou verdades na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui. Me deixa orar com você. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu entendi que eu não tinha chamado. Que o chamado não é meu, o chamado é dele. Eu que pertenço ao chamado, não o chamado que me pertence. Quando o Senhor me chamou para a sua missão, eu sabia que eu teria que largar a minha missão. Eu sabia que eu teria que largar a minha vontade. Então a missão não é minha, sou eu que pertenço à missão. A missão não é sua, você que é da missão. Porque se eu achar que a missão é minha, eu vou querer fazer as coisas do meu jeito. E eu não vou cumprir os requisitos da sua palavra. Pastor, eu tenho uma agenda. E eu passo mais tempo tirando coisas da minha agenda do que colocando. Porque tempo não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você tem que criar. Tempo é vida. E o diabo, ele quer roubar seu tempo. Porque tempo é vida. Roubando o seu tempo, ele rouba a sua vida. O tempo que você vive hoje, você não vai viver mais.
E quando eu fui descobrindo isso, eu entendi que eu não precisava trabalhar que nem um louco para o Senhor, porque Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Deus me chamou para estar com Ele. O trabalho nada mais é do que o extrato de um relacionamento. Eu sirvo a minha esposa e ela me serve, mas nós não casamos para trabalhar um para o outro. Nós casamos por um relacionamento que é celebrado em intimidade, e assim com Deus, assim como o marido ama a sua esposa, é assim que Cristo ama a sua igreja. Paulo diz que grande é esse mistério. Então eu aconselho você, passe tempo com Deus. Gaste tempo de joelho, sentado. Gaste um tempo da sua vida, um tempo do seu dia, para ouvir o que Deus tem falado. Fábio tem uma pregação que ele fala que a maior ferramenta de um profeta não é sua boca, é seu ouvido. Não é o que você fala, mas o que você ouve, porque você pode estar falando o que não ouviu. E falar o que não ouviu não vai criar vida no ambiente. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. O que o Senhor está dizendo para nós. Está fácil, irmão, não está difícil. O Senhor está permitindo que o Brasil seja apertado, quase esmagado. Mas eu falo para você, eu não tenho nenhuma expectativa em Brasília. A minha expectativa sempre esteve na igreja. A multiforme sabedoria de Deus. A minha expectativa nunca esteve lá. Eu amo homens que Deus levantou para cuidar da nação. Eu amo homens que Deus tem levantado para cuidar do Estado, para cuidar da cidade. O legislativo, o judiciário, o executivo, o eclesiástico. Mas a minha expectativa está em andar na medida que é Cristo. Procurar saber se eu estou na medida. Porque fora da medida eu não vou dar o fruto que eu preciso dar para a igreja do Senhor. Eu não uso a Bíblia só para ser um pregador, eu uso para ser marido, para ser pai. Eu não uso a Bíblia, eu uso a Bíblia para fazer negócios, para saber se isso é de Deus. Eu uso a Bíblia para ganhar dinheiro e para gastar dinheiro. Por quê? Porque essa é a medida que o Senhor determinou. Cristo é a estatura de um varão perfeito. Toda a realidade de Deus está em Cristo. Toda religião tem um Deus. E todos querem a mesma coisa, um Deus. Mas só o cristianismo tem um Pai. Jesus disse, ninguém vai ao Pai. Você pode ir a Deus, mas não ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E até que eu tenho uma revelação que Deus é Pai. Enquanto eu não tenho essa revelação que Deus é meu Pai, eu vou estar sempre tentando agradá-lo com o meu serviço. Com a minha religiosidade, com a minha performance. Mas quando eu descubro que Ele é meu Pai, e Ele vem dizendo, você que é mau sabe das boas coisas aos seus filhos, imagine o vosso Pai que está no céu. Então, o problema é, até a nossa ótica sobre Deus precisa mudar. Nós precisamos olhar para Deus como Pai, não como Deus. Jesus veio fazer isso, Ele veio mostrar um Pai. Ele não veio trazer uma religião. Religião Israel já tinha, mas ele não conhecia o Pai. E se você ler nas Escrituras, no capítulo 19, versículo, está na Bíblia, você vai ver que Anás e Caifás foram diante de Pilatos e disseram, ele tem que morrer porque ele se fez filho de Deus. Jesus morreu porque ele se fez filho de Deus. O diabo não tem problema com a sua religião evangélica. O diabo tem problema quando você descobre de quem você é filho. Quem é seu pai. Esse é o problema. Foi isso que ele questionou de Jesus, e ele questiona isso até hoje. Se tu és o filho de Deus, faz alguma coisa, transforma, mostra que tu és filho. Filho não precisa mostrar que ele é filho. Ele não precisa fazer um milagre na igreja de mentira para as pessoas voltarem no outro culto. Ele não precisa levantar uma cadeira de roda para dizer que as pessoas andou quando ninguém andou, só para trazer mais gente para o outro culto. Não, filho é filho. Ele manifesta o amor do Pai, a graça do Pai, a generosidade do Pai. E o filho não faz o que ele quer, ele só faz o que vê o Pai fazendo.
E o diabo dizia: então mostra. Jesus tinha acabado de ouvir: tu és meu filho amado, esse é meu filho amado. Ele entrou no Jordão, ele acabou de ouvir: tu és o meu filho amado. Dali o Espírito leva para o deserto. 40 dias depois o diabo vem: tu és mesmo o filho, mostra. Esse é o nosso problema. Enquanto não sabemos quem somos, estamos tentando mostrar quem não somos. Jesus não fez milagre, primeiro porque foi o diabo que pediu. Ele não obedece o diabo. Segundo, porque você não tem que fazer para mostrar. Filhos de Deus não se exibem, se manifestam. Por isso que você está aqui para manifestar o reino, a vida do seu Pai em você. Ah, meu irmão, que noite gloriosa. Que noite gloriosa. É aquela que derruba cadeias por dentro, derruba os muros por dentro. Feche seus olhos, por favor. Fábio, eu queria que você orasse. Nós vamos estar orando por você. Enquanto o Fábio vai orar aqui no microfone, eu queria pedir aos pastores, às pastoras, que ponham as mãos sobre as pessoas, declarem sobre elas, profetizem sobre elas. Declarem palavras de afirmação. Abram seus olhos espirituais. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver a Cristo. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver o amor e a generosidade de Deus. Amém, irmãos? Espírito de Cristo, o Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito do Senhor está sobre nós nessa noite, para mudar a realidade, pôr em liberdade os oprimidos, libertar os cativos e dar uma nova visão de futuro. O Espírito do Senhor está operando. O Espírito do Senhor está operando. O Espírito do Senhor está operando, pondo em liberdade os oprimidos. A opressão tem a ver com realidades presentes, com dificuldades circunstanciais, por enfrentamentos momentâneos. Aquilo que te oprime, que te faz perder a esperança de sonhar, a liberdade de planejar o futuro. Isso é opressão. Toda opressão na sua mente e no seu coração, nessa noite você está sendo livre, porque o Espírito do Senhor está aqui. Isso. Pensamentos que têm te roubado, te assaltado, que chegam e fixam, te cobrando, te exigindo, te limitando. Essa é uma noite, na autoridade do